A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria, mais uma semana reunidos, aprendendo sempre um pouco mais. Estamos iniciando um belo livro, que é o livro Voltei, mas antes disso eu vou apresentar o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange, olá, queridas irmãs, voltamos, tá vendo? Olha aí, vamos lá. Vamos sentir a alegria da Boa Nova juntamente com os nossos ouvintes, porque nós temos um prazer muito grande de falar da Boa Nova no carinho daqueles que nos recebem aqui, como o Luiz Leite e o Alailson Cunha. Isso mesmo, e todo início de programa nós falamos da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta telefonar no 0800 12 1838. A sua participação é importante na divulgação da mensagem, das músicas, de toda essa programação de qualidade que só a Boa Nova oferece. E você assim coopera na melhoria da terra. Você pode pensar, mas eu não faço nada, eu não tenho força nenhuma, eu sou tão pequenininho, pobrezinho. Não, o que você pode fazer é ajudar a Boa Nova a ajudar outras pessoas. Você é um coautor da ordem nova no universo, na ordem de ajudar outras pessoas a sentirem o bem vibrando nos corações. Então, quando você ajuda, não importa com que quantia, você está se associando à causa nobre da renovação da humanidade. E a Boa Nova nos presenteia com toda a qualidade dos comunicadores, dos técnicos, da direção, fazendo o melhor por todos nós. Então, não perca a oportunidade. 0800 12 18 38. É isso aí. E como disse anteriormente, iniciamos o estudo do livro Voltei. Pega o livro aí, pega o Voltei de novo. É um livro que é do espírito Irmão Jacó, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro especial, vocês vão ver. Nos dois programas anteriores, nós já fizemos a introdução e o capítulo número 1. Agora, nós vamos ao capítulo número 2, porque é importante lembrar que Irmão Jacó está falando sobre isso como um ex-espírita, ou seja, ele na Terra já conhecia a doutrina espírita. E agora ele vai contar para nós como foi esse momento de desencarnar. Ele então vai dar essas primeiras notícias, como um espírita pôde sentir esse processo. O título do capítulo 2 é À Frente da Morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, dedicando ao seu entendimento as forças do coração, somos comumente perseguidos pela ideia da morte. Todo mundo tem medo de morrer. Fala com o espírito, vê espírito, sente espírito, mas na hora que a morte está chegando, não quer saber de se tornar espírito. Como acontece a desencarnação? Que forças atuam no grande momento?
De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Pessoas que nós conhecemos, que têm uma noção bastante lúcida da vida, elas também pensam sobre isso. O que é que atua, como ocorre o processo desencarnatório, o que a pessoa sente quando está passando por ele. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. São dois autores, Ernesto Bozano e André Luiz. Na época em que Frederico Figner, ou o irmão Jacó, estava encarnado, esses livros eram muito comuns, eram autores clássicos, eram os primeiros a estudar as questões, principalmente Ernesto Bozano, entre outros antigos. E André Luiz estava começando a trazer as suas notícias do plano espiritual através de Francisco Cândido Xavier. Então, ele já havia lido isto quando estava encarnado. De André Luiz, recolhi informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes da minha desencarnação, meditava acerca dos seus relatos sobre a desencarnação de alguns companheiros. Isso André Luiz fez no livro Obreiros da Vida Eterna. E irmão Jacó, ou Frederico Figner, já estava na Terra, ou ainda estava na Terra encarnado, quando esse livro foi publicado pela FEB, através da mediunidade de Chico Xavier. É a este livro que ele se refere. E, diante dos sintomas que me atingiam naquele momento, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Irmão Jacó, observando os relatos de André Luiz, começa a sentir nele mesmo os mesmos efeitos que André Luiz havia descrito na obra Obreiros da Vida Eterna. Apesar do valor com que passei a encarar a situação e do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterro, brincando nos dias de bom humor, descansei o organismo desgastado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. Quando chega o momento em que as forças vão se esgotando, não é possível mais desejar ficar de pé, dominante, agindo como outrora. O corpo assim, doente, o corpo abatido, esvaindo-se as forças, ele não tem como manter-se, precisa realmente entregar-se. O irmão Andrade, espírito bondoso, dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso. Foi insistente, e foi tão insistente que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Ele estava chegando ao final e o espírito amigo que orientava o grupo e que dava a ele essas orientações, esses conselhos, disse a ele: você precisa descansar. Você não pode mais vir a reuniões mediúnicas, às atividades doutrinárias, você precisa de repouso absoluto. Foi o que irmão Andrade, o espírito amigo, recomendou a ele nos dias finais da sua existência física. O repouso físico, porém, piorava as minhas preocupações mentais. O impedimento das mãos me impunha verdadeira revolução interior. No silêncio do quarto, era como se os pensamentos fugissem do meu cérebro, ficando ao meu lado, conversando comigo. Alguns me eram simpáticos, outros me eram acusadores. Vejam só que nesse instante ele começa já a estar diante de si mesmo. Ele já está enfraquecido, sem poder fazer nada, e agora ele tem que começar a meditar. E é isso que os espíritos amigos nos explicam quando tratam da questão da eutanásia, que alguns minutos, alguns instantes no leito de morte, sem que a gente antecipe a morte, podem garantir ao espírito um amadurecimento muito grande em decorrência destas análises íntimas que o indivíduo que agora não pode se distrair com as coisas do mundo é obrigado a fazer com ele mesmo. Velho Jacó, diziam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. O que você possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Isso ele relata que ele escutava dentro dele, ou ele sentia chegar o momento deste defrontar-se
com tudo aquilo que ele havia feito. Não só o que havia sido positivo e também o que havia sido negativo. Tudo aquilo que ele havia construído na bagagem espiritual estaria agora diante dele. Ele iria voltar à realidade. Na realidade, ele não era nem rico, nem poderoso, nem famoso, nem importante. Ele era mais um filho da divindade. Por vezes, interpunha recursos. Diz ele ficava conversando. Não, mas não pode ser, a coisa não pode ser. Eu fiz aquilo por causa de outra coisa, assim eu fui levado a fazer. Ficava tentando se defender em algumas circunstâncias. A consciência me empurrava a voltar no tempo, me lembrando dos problemas nos quais agi de forma errada. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões, as viagens dentro de mim mesmo me angustiavam o ser. Se a espera se tornara menos agradável, o sono me era doloroso. Quando ele estava acordado, ele estava esperando o desenrolar dos dos eventos. E então, durante o estado de vigília, ele passava apuros com essas meditações. Agora, quando ele dormia, o sono, para ele, era mais ainda impactante. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Quando me dispunha a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se tornava evidente com mais clareza. Me via noutra paisagem, noutro clima, ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior me sentia esgotado, tal qual um limão espremido. A fé me preparava o espírito diante da grande transição. Todavia, os receios aumentavam, as preocupações cresciam sempre. Observamos que todos estes são etapas, são situações em que ele está nos preparativos para a desencarnação. Os espíritos amigos estão reconhecendo a sua debilidade, mas ele próprio começa a estar neste limiar, neste aproximar-se, nesta fronteira entre as duas vidas. E quando ele está acordado, a mente está trabalhando para a avaliação dos seus estados gerais. E quando ele está no estado de repouso, ele se vê diante da consciência, ele se vê diante de imagens que evocam vidas ou épocas do passado nesta vida, essa memória que volta no tempo, que vê as menores coisinhas que aconteceram, que podem estar ali pulsantes, em forma muito, muito viva, apesar de fazerem muito tempo. O corpo cansado, quando ele voltava, tinha muitas dificuldades de guardar as imagens e de descrevê-las. O cérebro estava vivo, mas para comunicar-se com o que está fora dele, com as pessoas, ele estava muito débil, muito cansado, como se ele fosse um limão espremido. A gente observa aqui que ele está ativo na mente, ele está descrevendo que a capacidade mental está exuberante, está clara, nítida, mas a fraqueza do corpo impõe limites à maneira de ele externar isso. Os veículos, como um rádio que está com a pilha ficando fraca, a bateria está acabando, começa a ficar a vozinha fraca, ou uma lanterna que a luz está começando a tremeluzir, a ficar assim, apagando e acendendo, mais amarelada. E então, a fé, diz, havia preparado o seu espírito diante da grande mudança, mas os medos, os receios ficavam grandes, as preocupações cresciam sempre, porque agora estava percebendo que todos os atos tinham consequências.
Mesmo quando nós julgamos que fizemos certas coisas por causa de certos motivos e a gente achava que eram justos ou eram desculpáveis, agora vem a autoanálise, o autoconceito. Isso daí poderia ter sido feito de outro jeito, como que você fez assim, prejudicou alguém, fez alguém sofrer, poderia ter evitado. Estas são menções da consciência que voltavam neste processo. Agora, nós vamos continuar o capítulo 2 com o subtítulo Modificação. O enfraquecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Me surpreendia enternecido e sentimentalista. Me acostumara a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Vocês não se esqueçam que ele veio da Polônia, ele enfrentou dificuldades de manutenção da própria existência, ele fugiu, passou pelos Estados Unidos, veio para o Brasil, chegou em Belém e veio descendo o Brasil sem falar uma palavra de português, um homem que teve que se fazer na aspereza dos obstáculos. Então, quando ele está nesta hora, ele que foi um homem provavelmente seco, um homem árido do ponto de vista afetivo, porque a vida o obrigou a lutar como um leão para vencer os obstáculos, agora que ele está debilitado, ele se surpreendia terno, sentimentalista, estava carente. Ele acostumara a tratar o mundo com aquele senso prático do que fala a verdade e vamos em frente. Né? Como dizem, curto e grosso. Isso. Né? Ele achava que apesar de ele pregar a caridade, isso ele está dizendo que ele era assim mesmo depois de se tornar espírita. Ele estava convicto de que a energia seca era fundamental para as relações entre as pessoas. Muitas vezes, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, era ríspido e contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, era motivo de desgosto para mim, porque no íntimo desejava servir à fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. É difícil entender Jesus de uma forma agressiva. É difícil compreender que para manter a ordem, as ações do Cristo fossem de imposição, de crítica. Aliás, existe inclusive, Solange, uma passagem no Evangelho em que Jesus está pregando e algumas crianças começam a fazer muito barulho, muito ruído, e os apóstolos começam a enxotar as crianças. Vai para lá, não sei o quê, põe para lá, essas crianças estão muito barulhentas. Jesus então para e ao invés de apoiar o que eles estão fazendo, chama a criança e aproxima as crianças dele. E diz que ninguém vai entrar no reino do céu se não se parecer como uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos, diz Jesus. Ele está realçando a forma de atuar em relação às pessoas, em detrimento, inclusive, da ordem daquilo que se está naquela região onde Jesus vivia, está se tentando, não havia alto-falante, não havia microfone, o barulho era difícil de ser vencido com a própria voz. Então o que acontece? Ele está vendo agora que ele queria ser algo parecido com esse Jesus, essa fraternidade verdadeira, mas a sua personalidade, construída nessas lutas ásperas, representava dissabores para ele. Ele agora se lembrava das grosserias, da rudeza, da maneira artificiosa, às vezes dura, áspera de tratar os seus funcionários, os seus fornecedores, as pessoas mesmas que às vezes estavam ao seu lado nas tarefas da doutrina. E isto é uma lembrança muito importante para muitos de nós no trabalho da doutrina espírita, que
às vezes nos preocupamos em manter uma instituição muito bem ordenadinha, pintada, com plaquinhas nos cômodos, dizendo sala fulano de tal, sala beltrano de tal, organogramas na parede, e as pessoas são indiferentes, são frias, são formais, são burocratas da fé. São pessoas que não se permitem abraçar, sorrir, ter um momento de fácil acesso aos demais. E estas posturas ríspidas ele tinha. E ele está dizendo como isto era ruim agora, quando ele estava diante de uma situação tão assim delicada. Deitado agora, inesperada sensibilidade passou a me dirigir. A renovação de caminhos me obrigava a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e essa imposição, ao que me pareceu, me proporcionava acesso a mim mesmo. Ele agora ia saber quem ele era. Não era mais o empresário com tantos compromissos. Agora era o pré-desencarnante, que tinha que observar quem ele foi, o que ele havia feito e o que ele era naquele instante. Isso mesmo, André. Ok. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Estamos fazendo comentário, leitura e comentário do livro Voltei, livro que é do espírito Irmão Jacó, a psicografia de Chico Xavier. Estamos no capítulo 2, À Frente da Morte. E no subtítulo, nesse capítulo existem vários subtítulos. Onde nós estamos se chama Modificação. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e essa imposição, ao que me pareceu, me proporcionava acesso a mim mesmo. Me afetava a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a se defender e a preservar o bem dos que lhe eram queridos através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração oprimido por aflições indizíveis. Se a dificuldade de respirar me roubava a tranquilidade, os temores enchiam o meu espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não sentia a falta do regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me fazia sofrer? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava, naturalmente, laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas me pesavam na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia agora o seu sumo poder. Elas se acumulavam nos meus olhos, com frequência, quando a sós me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas no curso da prece solitária ficava sentimental como uma criança. Entrara nas vésperas do total afastamento quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por tantos anos. A que porto demandaria? Aonde ele iria chegar? Como ele seria recolhido? Essa era a preocupação do nosso querido Jacó.
Estas meditações acontecem com alguém que era vice-presidente, que fora vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tesoureiro, conselheiro fiscal, atuante trabalhador nas tarefas da mediunidade, alguém importante, alguém que tinha um conceito social de realce, e agora era um menino. Estava se sentindo espiritualmente entregue a ele, e se lhe servir alguma coisa a fé, não fora para justificar todos os erros, fora para ampliar nele a consciência do que ele deixara de fazer como poderia ter feito. Agora nós vamos continuar com a outra parte, o outro subtítulo do capítulo 2. No grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, é o nome do investigador? Isso, Albert de Rochas. Me identificava em singulares processos de desdobramento. De Rochas estudou esse fenômeno da saída do corpo. E como ele havia lido as obras de Albert de Rochas, ele começou a perceber que ele estava saindo do corpo. Preso na impossibilidade de receber os amigos para conversas e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando me aproximar deles. Nas últimas 30 horas, me reconheci em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como o relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum se alterava. Em determinados instantes, a luz me invadia em clarões repentinos, mas por minutos de prolongada duração, me envolvia em densa neblina. Vocês estão vendo que ele está começando a perceber a ação do perispírito em diferenciação do corpo físico. O corpo físico está enfraquecendo, ele está começando a perceber a existência de um outro corpo. Um corpo que lhe dá mais lucidez, que possui um coração que pulsa como o do corpo físico, que possui capacidade de enxergar luz, diferente da do corpo. Quando ele estava então mais ligado ao perispírito, ele via as coisas com clareza, esses relâmpagos rápidos, e quando ele voltava à densidade da matéria, se via envolvido em neblina, em uma visão entontecida. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio me atingir as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Começou a perceber, como André Luiz descreve, que as extremidades começaram a ficar frias. O corpo começa a perder o tônus vital. Procurei me acalmar, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze, tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grandes correntes. Uma das técnicas do passe de dispersão, o passe que ajuda as pessoas a se equilibrarem vibratoriamente, ele começou a perceber que o plano espiritual estava atuando junto dele. Essa massa que ele começa a ver referia-se à matéria no ambiente vibratório para onde ele estava indo. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, minhas impressões de angústia diminuíam. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo a ele o benefício, e implorei mentalmente que me ouvisse me ajudando. Qual se estivera sofrendo delicada intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém a confortar-me.
Não se mexa. Silêncio, silêncio. Ou seja, ele estava então nessa situação e estava com medo. E então pediu que alguém que estivesse ali o ajudasse. E ele então se diz surpreso quando ele escuta, como se alguém estivesse falando através de uma máscara para ele: silêncio, silêncio, não se mexa. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual se concentravam agora no cérebro. Demoraram quase 2 horas sobre os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a me dominar, quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, era semelhante a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Me senti no mesmo instante dominado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Me vi diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante os meus olhos aflitos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. O meu pensamento se transformou num filme cinematográfico que, de forma misteriosa e repentina, se desenrolava com espantosa elasticidade para o seu criador assombrado, que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia à sua vontade o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, me via, no fundo, cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Ernesto Bozano, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Vocês veem que coisa linda a comparação que ele faz. Ele criou um lago, nesse lago foram colocando todos os seus pensamentos, as suas atitudes, suas palavras, e na superfície era a sua lucidez, a sua atitude, onde ele levava o barco da vontade. Mas, de repente, essas águas são transpostas e elas se revolvem de um lado para o outro da vida, e ele é obrigado a ver tudo que ele havia juntado no lago. E que antes ele tinha os pensamentos deles, essas águas, ele era o comandante dessas águas, desses pensamentos, e que depois ele passou a ficar no fundo do lago, só observando todas aquelas ideias e pensamentos e atitudes. É isso mesmo. Né? Então, agora a gente vai estar meditando, não é? Vamos meditar sobre isso, porque o capítulo 2 não acabou. Temos ainda o final. Ainda temos o final e nós estaremos dando continuidade no nosso próximo programa. Exatamente. Nós gostaríamos de aproveitar e convidá-los para a cirurgia, o tratamento espiritual à distância, que irá ocorrer no próximo dia 12 de fevereiro, sem ser na próxima quinta-feira, na outra. 12 de fevereiro, às 19 horas, você pode participar à distância. Mais informações você pode obter no site sbbmenezes@ig.com. No site mensagefraternal.com.br e também através da TV Alvorada Espírita. Quando você entra no nosso site mensagefraternal.com.br, você já vai ver o cartaz do tratamento espiritual. Okay. E aí você se informa melhor navegando nos links que estão ali disponíveis. O tratamento espiritual vocês já muitos fizeram, estão sabendo. Nós estamos informando que no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, ele vai acontecer novamente, a partir das 19 horas. Muito bem, nós agradecemos a sua participação e que essa semana possa ser de muito estudo, bons pensamentos, de muita paz para todos nós. E hoje à noite tem o estudo do Livro dos Espíritos na TV. Quarta-noite.
A partir das 20 horas, estudo o Livro dos Espíritos. Onde, Solange? No www.tvalvoradespírita.com.br. Isso mesmo. Esperamos vocês. Um grande abraço. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado por nos ajudar a conhecer o nosso destino através dos relatos desse amigo, esse Jacó, que não é diferente do que nós somos, talvez tenha sido melhor do que nós temos sido, e que apesar disso, enfrentou todos os momentos de transformação para os quais nós também nos candidatamos. Quantas ilusões ainda guardamos, Senhor? Sou trabalhador, vou 3 vezes por semana, aplico o passe, recebo espíritos. Eu devo ter muitos protetores. Eu devo ter um cantinho esperando por mim do outro lado. Quantas ilusões que nos fazem ser trabalhador dando trabalho, ser servo do bem não fazendo todo o bem, desculpando-nos com a possibilidade de estarmos indo a lugares, mas nas nossas atividades pessoais, esquecendo do cristianismo verdadeiro que deve ser vivido com a funcionária de dentro de casa, com o atendente que nos obedece, com aqueles que nós temos que mandar e às vezes não sabemos fazê-lo. Esse cristianismo que nos ensina a não falar mal dos outros, não cobiçar o que não é nosso, não desejar realce nas disputas religiosas, profissionais, não fazer o mal de nenhuma forma. Senhor, como é rica a experiência de Jacó no momento da transição, colocando-nos diante de nós mesmos como ele se viu diante de si, vendo cada coisa que fez, cada criatura que iludiu no afeto, cada namorado ou namorada que você abandonou, que você utilizou sexualmente, cada cliente que você lesou para tomar mais dinheiro, usando a sua inteligência e se valendo da boa fé daquele que estava sob seus cuidados. Cada paciente que você atendeu como médico de forma leviana, de forma irresponsável, sem olhar para seus olhos, sem desejar-lhe dar atenção como deveria, como havia jurado que faria. Todas estas pessoas estarão como testemunhas em nosso julgamento interior, sem a ilusão que durante a vida física nós temos, de que meia dúzia de moedas, de que algumas cestas básicas, de que alguns espíritos que se comunicaram por nosso intermédio sejam suficientes para compensar. Aprendemos com Jacó que o bem não compensa o mal. O bem existe ao lado do mal que nós fizemos. Portanto, Jacó nos ajuda a entender que nós precisamos corrigir o mal e precisamos aumentar o bem a fazer. Obrigado, Jesus, por nos ensinar. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Fundo do
agradecer.